Gente querida, a paz do Senhor. Vocês estão animados para de manhã? Sim, esse amém já saiu com gosto bom. Eu tenho essa tarefa e vou procurar cumpri-la por inteiro. Então, quero aproveitar bem esse tempo que me é dado. Eu estou no livro de Josué, capítulo de número 24, versículo de número 15, um texto bastante conhecido para a proposta dessa palavra. É bom andar por caminhos conhecidos que, pelo menos, a gente não se perde, né? Josué 24 e 15. Vou ler o 14 e o 15. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Podeis tomar assento. A proposta é bem séria, né? É uma escolha e a nossa vida é sempre resultado das nossas escolhas. E eu vou pensar um pouco sobre essa vida de sacerdócio no lar. Nós vivemos dias muito especiais em nossa nação, onde esta coisa de família tem sido frontalmente desafiada. E está pedindo de nós uma resposta para além do nosso discurso. Está pedindo de nós uma posição para muito além das nossas conjecturas teológicas. Está pedindo de nós uma atitude que vá além daquilo que a gente aprendeu a recitar. Está pedindo de nós uma postura prática, de vida de fé, de transparência cristã, de atitude de pessoas que creram num evangelho transformador e norteador para a vida humana. São os dias que nós estamos vivendo, o momento na nossa terra Brasil. Eu entendo que de todas as instituições estabelecidas, a família é a que mais sofreu mudanças, a que mais sofreu alterações e crises ao longo da história. E nós não vamos nos ater a isso, até porque eu quero hoje chegar ao fim. Mas a família sempre está sendo atacada. Ela está sempre frontalmente, em níveis diferentes, mas sempre está sendo atacada. Satanás não é nem um pouquinho bobo. Ele é inteligentíssimo. E ele sabe que, destruindo a base da família, ele consegue destruir tudo. Tirando essa base, que é a célula que dá origem a toda a sociedade, a mãe
de toda a sociedade, tornando ela frágil ou fragilizada, toda a sociedade então estará como um barco sem rumo. Por isso o ataque tão repetido à família. Eu sou pai, sou filho, sou avô. E eu vou logo de começo dizendo: eu não tenho uma família perfeita. Não tenho uma família perfeita. Mas eu me alegro muito e tremendamente por aquilo que, pela graça de Deus, Ele me permite experimentar como família. Não é perfeita, a gente sabe que a gente tem as nossas deficiências, dificuldades, porque somos gente. Mas eu não passo um dia sem dizer ao Senhor obrigado e tributar a Ele a minha gratidão pelas experiências que Ele me dá, de poder experimentar esta vida como família, de viver como família. Eu posso olhar para trás e ver os caminhos que nós trilhamos para chegar onde nós chegamos hoje. Eu com 5,3, a filha da minha sogra bem menos, muito menos. Mas nós trilhamos alguns caminhos até aqui. O que nós vivemos hoje é, sem dúvida, resultado de algumas escolhas que nós fizemos. Mas eu e ela temos uma esperança que não é necessariamente o fim, porque nós fizemos algumas escolhas que não foram boas, mas pelo fato de não ser o fim, nós temos possibilidades de fazer outras escolhas que corrijam algumas coisas e nós nos direcionarmos para um bom fim. Então, eu tenho muita esperança na minha família. Eu tenho muita esperança na minha família. Eu vou repetir de novo. Eu tenho muita esperança na minha família. Eu creio que é a minha congregação principal. Eu estou aqui desde sexta-feira e a gente já pensou na Encantada, a gente já falou com alguém de lá. Ainda agora ali eu orava pelo que está acontecendo lá, pelo que irá acontecer hoje à noite, querendo Deus, me preocupando com algumas pessoas que a gente está conhecendo ali, tendo contato, mas eu nunca perco de vista uma coisa: a minha primeira igreja, a minha primeira congregação é bem pequenininha. Hoje nós contamos comigo de 4 membros. É a minha igreja. Lá eu sou pastor de verdade. Lá eu ergo o peito para meu pequeno pastor. Quando a professora, a diretora pergunta na escola: como é o nome do teu pai? Ele diz: Pastor Joel. Pastor Joel. Elas, quando eu chego, geralmente quando chega na escola, elas dizem assim: nossa, ele só diz que o nome do senhor é Pastor Joel. É porque eu sou o pastor dele. A minha esposa, ela não me chama de pastor, eu fico bravo.
Ela não tem aquele discurso assim, eu digo, amor, poxa, né? Ela não fala assim, o pastor Joel, ela sempre fala o meu esposo, ou então eu estava falando com o Joel, com o Mo, como ela me chama, mas ela não fala, mas eu tenho certeza que eu sou pastor dela. Ela pede oração para mim. Ela pede para eu orar por ela. Ela me pede conselhos na palavra. Ela tira dúvidas teológicas comigo. Ela pergunta o que ela deve dizer à pessoa X que tenha um direcionamento bíblico. Eu me sinto pastor naquela casa. Aliás, eu já me sentia, antes mesmo de eu ter esse título, essa credencial, eu já carregava eles para o altar. Amém. Amém. Minha palavra nessa manhã vai nessa direção e eu quero dizer uma coisa. Invista muito forte nos relacionamentos familiares. Invista tremendamente forte nos relacionamentos familiares. Porque vão ser essas relações que vão nutrir, ou a ausência dessas relações que vão comprometer a vida da igreja que está na tua casa. Invista nesses relacionamentos, porque o resultado disso vai ser o tipo de vida de igreja, da igreja que está na tua casa. Eu engatei a primeira. Eu vou começar a falar. É um assunto que eu poderia teologar e caminhar por caminhos bíblicos e deixar a gente num mundo de sombras assim. Ou então eu poderia falar como aqueles, me desculpem a maneira como vou me expressar, como palestrantes de casais ou para a família. Você já viu que, se tiver algum aqui, me desculpem a franqueza da minha palavra, você já viu que a família melhor do mundo é família de palestrante para família, de palestrante para casal. Todo marido tem que imitar o jeito que ele é marido, toda esposa tem que ser igual à esposa dele, todo filho tem que ser igual aos filhos dele. Então eu vou preferir partir do meu testemunho de vida para pensar sobre isso. Porque se eu fosse pensar na Bíblia, eu poderia pensar num Noé, por exemplo, que é um pai melhor do que esse, apesar dos defeitos, que fez uma pregação para ganhar o mundo, não deu certo, não conseguiu, mas salvou sua família. Quer pensar num Jó, que tinha uma preocupação tremenda de levar a sua família ao altar. Quer pensar em termos negativos? Quer pensar, por exemplo, num Davi, que pode para mim ter sido o melhor rei que Israel teve nos tempos bíblicos e que é tremendo, mas que talvez tenha sido um dos piores pais que a Bíblia mostra. Se a gente pensar, por exemplo, em Eli, que não conseguiu ganhar sua casa, o tremendo Samuel,
Então, eu prefiro não andar por esses caminhos. Eu vou pensar um pouco nesse da Silva aqui, porque eu acho que vale. Eu disse ontem, e vou repetir hoje, eu cresci como filho de pastor. Hoje nós somos em 4 pastores. Meu pai é um pastor jubilado. Tenho meu irmão, Josias Paulino, que é pastor na cidade de Barueri, em São Paulo. Gesiel Paulino, que está hoje na Espanha, é pastor. E Joel Paulino. Tenho uma irmã que é missionária, esposa de pastor no litoral de São Paulo, trabalha entre os caiçaras como plantadora de igreja. Tenho um sobrinho pastor. Esse é um título que se repete dentro de casa. Cresci como filho de pastor. Não é fácil. Não é fácil. A minha casa era uma casa um pouco diferente, porque isso eu estou falando de décadas de 70, vamos pegar de lá para cá. Era uma casa um pouco diferente, totalmente diferente. A gente tinha que manter a forma de família perfeita. A gente tinha que manter a forma de família perfeita. Por causa disso, na nossa casa, investia-se muito na forma. Por parte do meu pai, da minha mãe, ele trabalhou e investiu muito na forma da nossa casa. Como em São Paulo não é diferente do modelo aqui, em São Paulo não existe obreiros integrados, obreiros são sempre voluntários. Então ele era um homem da metalúrgica, que de lá da empresa mesmo saía para o trabalho da igreja. A igreja, sem mágoa eu vou dizer o que eu vou dizer aqui agora, mas a igreja roubou meu pai de nós. Eu digo que eu digo isso sem mágoa, mas eu digo tanto que eu acho que deve ter um pouquinho de mágoa. Mas nós não tivemos um pai que brincava com a gente, que caminhava com a gente, que passeava com a gente. A igreja tomou esse tempo e como ele era um homem envolvido no seu trabalho, e do seu trabalho ele ia, agora na jubilação dele, foi mostrado as igrejas que foram abertas por ele no estado de São Paulo, mormente na nossa região ali. E desde o ano de 64, que é o ano em que eu nasci, até quando ele aposentou agora com 81 anos. Muitas igrejas. Mas ela levou, ele vivia ocupado com aquilo. Ele vivia muito envolvido naquilo tudo. E o jeito da gente estar perto dele era estar na igreja. Entende? Está parecendo mágoa, né? Mas não é. É que eu nunca falei isso, eu pensei isso bem para falar aqui. E em casa ele investia muito na forma. Não se preocupavam muito com as relações, os relacionamentos, com
a essência. Ficava muito para a manhinha essa parte. Minha mãe, uma senhora diferenciada, nordestina, os dois, alagoanos. Minha mãe, uma mulher muito prática, que sempre teve a mão muito mais rápida que o cérebro. Então, quando ela pensava, ela já tinha dado 2 tapas, um do lado, outro do outro. Que investia pesadamente na forma. Não se preocupavam muito com os relacionamentos, com a essência. Por causa dessa preocupação, a gente devia fazer as coisas certas. Nós éramos ensinados assim: vocês devem fazer as coisas certas, porque todos devem saber que a família do pastor é a família do pastor. Mainha nunca teve nome, Dona Hilda nunca teve nome. Era a esposa do pastor José Paulino. A gente não tinha nome. Nós sempre fomos os filhos do pastor José Paulino. Minha irmã começou a pregar com 15 anos. Josias começou a pregar com 10 anos. E demorou muito tempo para eles serem apresentados pelo nome. Eles sempre eram apresentados: Josias, filho do pastor José Paulino, como se fosse um sobrenome isso. A Gelba, filha do pastor José Paulino. A gente não entendia muito bem o que estava acontecendo. Hoje, talvez, nessa reflexão, por culpa deste seminário, me veio tudo isso à alma. Me veio tudo isso à minha mente, às minhas emoções. E eu tive tempo para refletir sobre isso. Num dos pontos dessa minha fala em que eu estava escrevendo, o Kaique me aparece para perguntar alguma coisa. E eu tive a oportunidade de deixar tudo, não responder o que ele perguntou e me perder num grande abraço no meu menor. Era uma projeção. Eu acho que eu estava dando nele o abraço que eu queria ter ganhado do painho. Me lembrei do Absalão. Desculpem. Que quando foi pedido reconciliação com seu pai, depois de um tempo fora de casa, Joabe leva a palavra para o Davi e o Davi diz: eu vou alugar uma casa para ele aí na rua do palácio e ele pode ficar morando perto de mim. Absalão disse: eu não queria casa, nem queria ir lá, eu queria apenas um abraço. Eu queria um beijo. Abracei o Kaique e ele ficou sem entender, retribuiu o abraço e eu continuei nisso aqui. Engraçado é que, apesar desse investimento na forma, sem pensar muito nos relacionamentos, a igreja não estava em nossa casa. Por que a igreja não estava em nossa casa? Porque a gente era criado com o conceito de que a igreja era o templo. Então, a gente em casa tinha um estilo de forma, mas não de igreja.
Para nós ministrar, ministério cristão, se fazia no templo. Tanto é que eu sou daquela geração que brincava de cultinho. A gente brincava de cultinho. Terminava sempre em briga, porque o meu irmão Josias queria pregar todo culto. Aí não dava certo, o pregador sempre apanhava. Ele queria pregar todo culto. Às vezes, como a gente tinha essa vida de forma, às vezes era tomado por um pseudo-pentecostes lá e apareciam umas coisas diferenciadas, e a sacerdotisa Dona Hilda vinha da cozinha, acabava com o culto naquele esquema que eu falei para vocês. Não tinha, o Pentecoste acabava literalmente em lágrimas, e não era quebrantamento, não, era dor. A gente era daquela geração e a nossa brincadeira era de cultinho. Hoje é de rir, mas eu fico pensando assim, foi minha infância, gente. Foi a dos meus irmãos. Alguém pode dizer, mas isso é lindo, Joel. Sim, isso é lindo, mas isso não é ser criança. Eu estou conseguindo ser claro ou é desabafo isso aqui? Engraçado é que a gente não conseguia trazer a igreja para dentro de casa. A igreja para nós era o templo. Então, ministério cristão para nós se fazia ou se desenvolvia no templo. Entende quando eu digo agora, eu sou o pastor na minha casa? É porque eu consigo muito bem exercer o meu ministério em casa. Já eu vou pensar sobre isso assim. Eu sou uma pessoa que eu sou muito feliz por causa disso. Mas muito feliz por causa disso. Eu prego na frente da minha esposa sem precisar olhar para ela. Eu olho mais para ela por causa daquele sorriso dela. Olha lá, sorri. Olha lá. Eu olho porque aquele sorriso me incentiva, me motiva. Aquilo ali é uma poesia para mim. Mas eu não preciso me preocupar porque ela está me ouvindo pregar. Não tem. Isso, sei lá se eu me acho por causa disso. Se eu me acho, estou me achando. Mas para nós, naquele tempo, o ministério era desenvolvido na igreja, no templo. Em casa, não. Outra coisa interessante é que por causa disso, então a gente achava o quê? Que prática de obediência ativa tinha que ser só no templo. Então a gente tinha uma vida dupla, sabia? A gente tinha, na igreja a gente tinha um trejeito, andava como, tinha postura, tinha a linguagem, o vocabulário. O nosso evangeliquez era treinado, era uma coisa assim, a gente sabia falar todas essas nossas gírias evangélicas, gírias aqui no sentido certo da palavra. A gente tinha muita essa coisa, sabia se portar direitinho, né? O filho do pastor, a gente tinha muito esse negócio. Andávamos todos iguais, parecia que a gente era feito em série. Meu Deus, pudesse apagar, né? Mas era uma coisa linda, a gente chegava, tudo bem trajadinho, aquela coisa e tudo. Prática de obediência era lá no templo, porque em casa a coisa fervia. Fervia. Quando eu digo para vocês que o culto acabava em briga, imagina
como que era, né? Nós tivemos algumas bolas. Lá em São Paulo a gente chamava dente de leite, lembra? Teve aquela bola dente de leite branca. Algumas que o painho rasgou, cortou no meio. Assim. Porque a gente usava elas escondidas, né? Então, quando ele chegava que não dava tempo de esconder, aí no outro dia era o velório da coitada, porque acabava ali. Eu lembro, meu Deus, se ele entra naquela porta agora, eu estou acabado. Eu lembro, minha irmã, quando começou a trabalhar na motorrádio, olha o cheiro de naftalina, e muito empolgada, menina nova, a gente assinava carteira naquele tempo com 14 anos, o primeiro trabalho. Ela devia ter 14, 15, 16 anos no máximo, não tinha isso. E um dia ela comprou umas bijuterias, daquela que se pegar se der um trovão lá em Criciúma, ela já enferruja aqui. E ela pegou aquela bijuteriazinha, escondidinha e tal, e o meu pai achou. Não preciso contar o que aconteceu. Foi Velho Testamento o tratamento, foi coisa séria. Pegou aquele monte de lata e levou com ele. E quando ele trabalhava na Leopoldina e nós morávamos do lado de cá do Rio Tietê, então tinha que atravessar o Tietê de ônibus, né, para ir para onde ele trabalhava. E ele disse todo cheio quando chegou. Quando o ônibus passou por cima da ponte do Tietê, eu joguei tudo lá dentro. Tadinha. Mas eu estou falando isso para você ver que na igreja jamais ela ia pensar nisso. Mas em casa, escondidinha, ela comprava. A gente tinha as nossas bolas, né? A gente batia uma bolinha. Escondidinho, a gente achava que prática de obediência era na igreja. Até por isso a gente vinha na igreja meio com medo, pastor. Tinha umas irmãs, aquelas irmãzinhas que a gente sabia, aquela ali Deus usa, aquela mulher tem negócio com Deus. Quando ela começava lá na frente, a gente sabia, lá vem profecia, Jesus. Aí a gente já pensava, pedia perdão pela bola que estava escondida embaixo da cama. Ela, de certo que a minha irmã pedia perdão pelas bijuterias velhas, e o Senhor olhava lá do céu e falava, Zé Paulino, o que tu está fazendo com essa gente? Eu acho, né? Agora eu divaguei, né? Esse conceito dessa duplicidade ou dualidade gerou alguns conflitos. Deixa eu te dizer alguns deles. O primeiro foi um conflito de agenda, com certeza. De agenda, porque a nossa agenda familiar gerava em torno de coisas que aconteciam onde? No templo. A nossa agenda familiar gerava em torno de coisas que aconteciam no templo. Então a gente tinha assim, que legal, quarta-feira a gente vai na igreja tal. Meu, que legal, sexta-feira nós vamos na igreja X. Sabe? Mais ou menos igual o nosso Kaique, quando a gente diz assim, nós vamos para Içara, ele diz, é na igreja de novo, pai? Porque ele já conhece umas 500 cidades desse estado, mas ele não conhece nada dessas cidades. Ele conhece a igreja. E a nossa agenda girava em torno disso. A nossa agenda familiar era em torno de coisas que aconteciam no templo. Eu vou só dar um exemplo para vocês. O painho, como metalúrgico, era sócio do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que era o sindicato mais forte naquela época, né? Sendo sócio do Sindicato dos Metalúrgicos, ele tinha direito a tudo aquilo que oferecia o Clube dos Metalúrgicos de São Paulo.
Sabe quantas vezes nós fomos lá como família? Isso, acertou. Nunca. Nunca a gente foi, gente. E a gente olhava aquelas fotos, hoje eu lembro, me veio à mente agora, gente, eu vou ter que ir no G12 fazer uma regressão daquelas que eles fazem. Eu vi que está na alma esse negócio. Veja só, a gente olhava aquelas fotos e a gente via lá num canto aquele espaço verde, as famílias todas com cara de capa de revista da Adventista ou da Testemunho de Jeová, aquele sorriso assim bonito, todos no chão, fazendo seus piqueniques, a churrasqueira ali fumaçando, e a gente olhava aquilo e dizia, olha, o paiinho é sócio disso aqui. E a gente ia para onde? Para a igreja. Joel, você está falando o quê? Eu estou falando que o fato de nós hoje sermos em 3 pastores nessa família, 4 com a minha esposa, é porque a grande graça de Deus resolveu nos segurar nesse negócio, porque a gente estava sendo treinado para odiar a igreja. Sim ou não? Gerou um conflito de agenda, mas também gerou um conflito de valores, porque os nossos valores estavam geralmente associados aos valores do templo. Geralmente associado aos valores do templo. Tem coisa que eu trago dessa época que ainda hoje eu trago comigo. Ainda hoje eu sei que não está na Bíblia, eu sei que não cabe na minha teologia, eu sei que não está mais na minha racionalidade, mas está tão preso em mim que eu digo assim, não vou sai de mim, vou levar para a tumba. Tem coisas que é mais ou menos como comer manga e tomar leite, que você diz assim, não tem nada a ver, pode comer, isso é uma invenção, isso foi não sei o quê, mas você come hora antes e diz, vai que morre. Porque tem coisas que eu trouxe dessa época aqui que se tornou um valor tão intrínseco para mim, que hoje eu sei que não tem nada a ver. Eu nunca vou ensinar, tanto é que eu não vou dar exemplo aqui, eu nunca vou ensinar no púlpito, nunca vou dizer isso tem que ser feito assim, mas se tornou um valor tão sério que quando eu vou fazer, mesmo sabendo que não tem nada a ver, não é teológico, não é bíblico, não é nada, eu não consigo. Está aqui, aí eu digo assim, ai, pai, Deus te abençoe. Gerou um conflito de fé. Por quê? Porque agradar a Deus, para a gente, era sempre ligado a tudo aquilo que era feito no templo. Então, agradar a Deus era vir aqui, se comportar direitinho, cantar direitinho, orar direitinho, se portar direitinho. A gente criou esse negócio. Um conflito social, esse era o máximo. Por quê, Joel? Porque o nosso conceito de vida social era tudo que a gente fazia com o povo da igreja fora do templo. Então, as nossas grandes tiradas de alguma coisa social assim, era, por exemplo, hoje nós vamos almoçar na casa do irmão X. Que legal, almoço em família. E a gente ia para a casa do irmão X, que era lá da congregação. Ou então, a igreja vai fazer um retiro, alguma coisa desse tipo, não tinha muito essas coisas naquele tempo. Em Canto Fulano, nós vamos passar uma tarde lá. Isso para a gente era estar em família. Tem umas coisas que ficou esquisito em nós, assim. A primeira coisa, gerou em mim particularmente um quesinho de ciúme.
Hoje ainda eu estava lá em cima olhando isso aqui e eu disse, é verdade, Jesus. Gerou em mim um pouquinho de ciúme. Quer saber a bronca que eu tinha? Era quando tinha aniversário do meu pai, quando tinha alguma coisa assim do painho, que alguém dizia assim, isso aqui é para o pastor José Paulino. Gente, eu tenho que confessar para vocês, pastor José Paulino para nós é como se fosse um pai. Eu dizia, não, ele é seu pastor, ele é meu pai. Ele é meu pai, ele é seu pastor, para aí. Ah, meu pai. Tem gente que liga para ele até hoje e chama de meu pai. Ah, não, ele não é. Estou falando isso, pai, porque você vai entrar nesse negócio. E você tem que saber que ontem nós aprendemos a respeito deste pai espiritual e tem que dividir muito bem essas coisas. Tem que dividir muito bem essas coisas. Tem uns que são filho mesmo, que foram gerados de ti, biologicamente. Gerou em mim aquele, não sei nos meus irmãos, depois eu vou ligar para eles para perguntar. Mas eu tinha aquele negócio, não, o painho é nosso. Ele é nosso. Eu sei que quem falava aquilo estava falando com profundo respeito, estava falando até com um tipo de honra, estava falando até porque em algum ponto da sua vida se sentiu ajudado, mas pelo pastor. Pai, ele era nosso. Eu fiquei com esse conflito, gente. Gerou uma outra coisa mais séria. Gerou em nós um nominalismo cristão. A gente aprendeu as coisas da igreja e sabia se comportar tal. Que fica muito umbicado com o que a gente estava pensando ontem. O resultado nós estamos vendo agora. O censo de 2010 falou de um grande mal que está acontecendo em nossa nação, que eles chamaram dos 100 igrejas. Quase maligno. Mas é social o negócio. Os 100 igrejas é essa gente que cresceu no nominalismo cristão, quando alcançou os seus 25, 30 anos, que conseguiu dizer, agora não, agora eu vou dar ida para os meus passos, aí não vinha mais a igreja, porque tem aquela ideia da igreja ali. Não cabia mais aqui, ainda vê a coisa muito daquele jeito, ainda acha que é tudo daquele jeito. Só que ele não serve para o mundo. E aí ele não vai em lugar nenhum. É evangélico não praticante, já viu isso? Isso era coisa dos católicos. Quando o censo chega lá, e ele pergunta para ele a sua religião, ele não diz que é católico, porque ele não é, e ele não gosta. Ele quebra santo. Ele não diz que é espírita, porque nem pensar. Ele não diz nada disso, e ele diz assim, eu sou evangélico. Aí a próxima pergunta, de que igreja? Como ele não vai em nenhuma, mas não quer dizer que ele não é nada, ele diz, não vou em igreja nenhuma, e criaram os 100 igrejas. A gente chama de desviado, afastado, qualquer coisa desse tipo. Mas são milhões hoje.
No censo de 2010, eram milhões. Esses os sem igrejas. Por outro lado, gerou os desigrejados, pior ainda. Pior ainda, que criaram uma determinada autonomia e eles não precisam de liderança. Não precisam de pastor. Não precisam de uma denominação. Quando tem que expulsar um demônio lá, e ele sabe que é demônio, ele olha assim e diz assim, isso aí é demônio, cara. Isso aí eu conheço, lá na igreja da minha mãe, da minha avó, a gente sabe. Então chama um crente de lá. Ele é desigrejado. Quando precisa orar por alguém da família dele, ele não pode fazer isso. Eu não entendo um membro fora do corpo sobrevivendo. Não tem. Não existe isso. Não existe isso. Aliás, quando ele morrer, ele não vai ter ninguém nem para encomendar a alma dele. Falei isso para um irmão lá que tinha resolvido, chegou para nós e disse, não, a partir de hoje eu vou ser do Senhor Jesus. Eu falei, eu achei que tu já era. Todo esse tempo que tu convivia com a gente aqui, eu pensei que tu já era. Não, pastor, eu estou querendo dizer que a partir de hoje eu vou ser sem igreja. Eu falei, tu vai. Está dizendo que a igreja é que salva? Eu falei, não, tu está só assumindo agora que tu é capaz de sozinho daí ir por seus passos. E tu não é. Irmãos, a gente aqui é igual um montinho de porco espinho. Apesar dos nossos espinhos e das dores que nós causamos um para o outro, a gente sabe que não consegue viver separado. Se agarra assim e diz, pode me machucar, mas eu preciso até da dor que você me causa. Mas em nós gerou esse nominalismo cristão. Essa coisa que a gente sabia se comportar como. Mas na essência a gente não se deixou trabalhar. A gente sabia fazer as coisas de crente. E isso a gente fazia na igreja. Foi assim que a gente cresceu. Eu vou até, está acabando, né? 10h20. Então eu vou aqui, correr. Vamos pensar nessa igreja, então, que está lá na sua casa. Se na sua casa a igreja não está de forma plena, ela tem que estar, por causa da sua presença, pelo menos de forma missional. Isso é sacerdócio. Se ela não está de forma plena, pelo menos de forma missional, por causa da sua presença, ela deve estar lá. Tem que ter na sua casa alguém que leve aquela gente ao altar do Senhor. De quem que eles lembram dentro da sua casa quando tem alguém precisando de oração? Eles procuram a agenda ou no celular para achar o telefone do pastor, ou eles falam com você, ora por nós aqui. Sabe aquela coisa de assembleiana, aquela coisa que vai cheirar na fitalina agora? Mas, quando eles precisam lembrar do número do hino da harpa, aquela coisinha assim, só, esse foi exemplo chulo, mas só para você ver como que é sério. Aquela coisinha assim, está alguém resmungando assim. Aí você de lá diz assim, 212. E ele pergunta, que número é esse hino mesmo? Aí você diz, 46. Para que eles perguntam? Quem é esse referencial lá dentro? Quem é esse ponto de contato lá dentro?
Se a igreja não está de forma plena lá dentro, pelo menos de forma missional ela tem que estar por causa da sua presença. Eu tenho 2 meninos em Florianópolis, uma menina e um menino. Eu acho muito legal. Eles têm o pastor deles lá. Eles são cuidados espiritualmente pelo pastor deles lá. Eles recebem conselhos e visita do pastor deles lá. Ela trabalha com um grupo de adolescentes e às vezes eu vou lá e ela e meu genro vêm conversar comigo. Pai, você acha isso? Eu falei, não acho nada, você tem seu pastor. Mas eu acho muito legal quando ainda vibra aqui o WhatsApp e eu dou uma olhadinha, é um deles. Pai, ora por nós aí que nós vamos fazer isso e isso. A gente está pensando em fazer isso e isso, ora por nós aí para ver o que Deus... Eu acho muito legal isso. É aquela coisa de alguém saber que tem um ponto de contato ali, que quando ele precisa de uma ajuda, e esse é o trabalho do sacerdote, levar o povo a Deus, quando ele precisa desse caminho, é de você que ele lembra. E se não é, precisa ser. Eu estou dando um pouquinho de expansão assim, porque o pastor Batistotti disse assim, Joel, vai um pouquinho mais forte, porque a minha palestra é forte, e se você for muito brando, depois eu vou ficar com raiva de mim. Brincadeira. Você é a expressão do corpo de Cristo naquela casa. Você é o anúncio de outro reino, de uma outra forma de viver. Deixa eu contar para vocês. Nessa casa que a gente tinha lá em casa, nessa igreja, chegou um tempo, naquela fase da adolescência, pré-juventude, que aí a gente tudo deu uma descarrilhada. Sabe aquela coisa? Tudo deu uma descarrilhada. Ficamos mais ou menos igual os sem igreja aí. Ficava assim, meia calabresa, meia portuguesa. Josias, meu irmão, esse não. Não sei se alguém conhece ele aqui, é um rapagote de 1,55 m, mais velho que eu. Josias, Joabe, meu irmão que é falecido, dormia no beliche de cima. E quantas vezes ele me disse assim, Joel, uma coisa eu posso dizer, o Dinda segurou a gente muito tempo. Por que, Dó? Porque quantas vezes eu pulava do beliche e tropicava no Dinda ajoelhado na beira da cama. Quantas vezes eu pulava do beliche e tropicava no Dinda na beira da cama. Aleluia. Aleluia. Quando eu voltei de Manaus, vida louca, todo fora, que me encontro de novo nesse negócio de igreja, ele me deu a Bíblia dele, que eu tenho até hoje. Uma Bíblia bonita, com dicionário, hoje ela é toda coberta de fita isolante, mas eu guardo ela, porque foi a minha primeira Bíblia. Toda riscada, todinha riscada, toda preenchida de tudo que você pensar, coisas boas e coisas que eu digo assim, como que foi? Mas ele me deu. Ele me deu aquela Bíblia e disse assim, usa, cara.
Usa. Mas usa mesmo. Tenta falar tudo que esse livro diz. Tenta, cara. Aí eu disse, tem jeito para isso não. Você vai ver que você tem, Joel. Quantas vezes eu chorei abraçado com aquela Bíblia e de vez em quando ainda faço. Ei, você, dentro dessa casa, é o anúncio de um outro reino. É você que vai anunciar ali uma outra forma de viver. É você, a Bíblia que alguns não têm mais coragem de levar a mão para abrir, mas é em você que eles vão olhar e ler alguma coisa e lembrar de alguma palavra, de algum dito do mestre. É a você que eles vão recorrer quando a alma sentir angústia e falta de paz. É de você que eles vão lembrar quando a alegria estiver se esvaindo. E eles vão dizer, vou falar com ele. Eu vou falar com ele. Isso é muito bom, irmãos. Quando isso acontece, e agora eu falo um pouquinho da minha igreja ali, em casa, de nós 4, isso é muito bom, quando a gente percebe lá em casa, que o Senhor lá é outro, e a gente olha para a porta e vê que o ego já foi, não manda mais nada lá, e a gente pergunta, e quantas vezes eu recebo a mão gostosa da minha esposa e diz assim, vamos orar, né? Com aquilo ela está querendo dizer, o Senhor aqui em casa é Deus. É Ele que dirige esse negócio. É Ele que controla esse negócio, é Ele que dita as regras aqui dentro. Vamos orar, né? Amém. A família é uma grande escola de santidade. E é mesmo. Porque é na família que Deus trabalha com as minhas imperfeições. Lá não dá de eu mostrar o que eu não sou. Lá é muito difícil, né, Clayton? Como aprendemos do Dr. Clayton aqui ontem, que essa pessoa dos porões da minha alma fique escondidinha. Lá é muito difícil. Sabe quando que eu descobri que eu era muito egoísta? Quando eu casei. Quando eu casei. Que daí acabou aquele negócio de a minha isso, a minha aquilo, o meu isso, o meu aquilo. Acabou e aí era o nosso. E às vezes dava um ciúme. Uma coisa assim, tipo, ai, agora, nossa, estou invadindo a minha privacidade. Quando eu casei, eu descobri que eu era muito egoísta. E que agora era o meu, tinha que se tornar o nosso. Muito interessante isso. Sabe quando eu descobri, e eu estou falando de santidade, sabe quando eu descobri que eu era impaciente? Quando nasceram as crianças. Será que ele não sabe que tem que trabalhar amanhã? Ah, mas sim. Eu aprendi que eu era impaciente quando eu tinha que levantar, respirar, contar até 10, ir lá na beira do fogão, tentar fazer uma coisinha, porque era a minha vez de fazer a mamadeira. Eu estou falando de exemplos assim,
para eu não ir lá naquelas coisas chatas, porque é de manhã, você tem um dia inteiro pela frente. Mas eu estou dizendo que a família é um lugar de santidade que vai tratar com essas rugas que nós temos. Essas coisinhas que é na família que elas vão sendo tratadas. Que é ali onde não dá de disfarçar que elas vão... Lembra que o doutor Cláudio falou ontem? Quer saber quem eu era? Pergunta para a Thaís. A família é escola de santidade porque ela nos tira. Ela não nos tira da realidade. Ela nos coloca dentro da realidade. Ali eu sou quem eu sou. Ali eu sou quem eu sou. Não tem. Painho tem um costume até hoje. Quando ele chega em casa, a gente sabe que ele chegou porque ele anda arrastando o pezinho. E quando ele chega, ele abre a porta e diz assim: Hilda, cheguei. Ele sempre usou assim para falar cheguei. Hilda, cheguei. A gente sabia que o painho chegou quando ele abria a porta e dizia: Hilda, cheguei. Quando o painho abria a porta, que entrava cantando ou resmungando um hino da harpa, a gente sabia que a coisa na igreja não tinha sido boa. E que ele estava trazendo um probleminha da igreja para casa, não teve como se livrar dele. E ele entrava, não teve o xigui, não teve não sei o quê, a gente já saía de levinho. Dentro de casa você mostra quem você é. Não tem. A família, ela amplia o nosso conceito de sagrado, porque ali você descobre que a vida é sagrada, né? A vida é sagrada. Eu não sei dizer para vocês, ali naquela suíte maravilhosa que nós estamos, quantas vezes que a Nilde foi da cama onde nós estamos, do espaço onde nós estamos, lá onde estão os dois. Teve um momento da noite que o Kaique espirrou e ela saiu desatinada. E foi lá porque ela entendeu, ele deve estar descoberto. Sabe o que é isso? Na família você entende que a vida é sagrada. Se você não entende isso, talvez você vai entender quando você vê sair o primeiro luto de dentro da tua casa. Porque se você não teve essa experiência, é interessante você apresentar em oferta de gratidão a Deus, na sua primeira oração: obrigado, Senhor, porque hoje o luto não entrou na minha casa. Tem muitas famílias que hoje vão chorar os seus lutos. Essa essência de entender que a vida é algo sagrado, a gente aprende na família. Valorizando os nossos, a gente vai ver que o outro tem valor. É forte, gente. Na família a gente vê a vida se tornar um espaço de gratidão. Isso é ampliado, porque a gente percebe que tudo na vida é doação. Tudo na vida é doação. Que lindo sentar à mesa com a família. Essa minha irmã, quando estava no Paraná, um dia eu fui visitá-la, desci na rodoviária, passei numa casa de carne e comprei algumas carninhas, porque eu ia chegar na casa dela bem na hora do almoço. Quando eu chego com algumas coisinhas, tinha comprado também dentro daquelas carnes uma carne moída. Ela pegou a carne moída, que era mais rápido, fez a carne moída, serviu à mesa. E aquele dia era o dia do Lucas, que era o meu sobrinho mais novo, hoje já está um homem, mais novo da graça. Nós cercamos a mesa
E o Lucas começa a orar: Senhor, obrigado pela presença do tio Joel aqui na nossa casa, obrigado pela nossa família, obrigado pelo alimento, obrigado por essa carninha, Jesus. Obrigado por essa carninha, Jesus. Obrigado por essa carninha, Jesus. E não saía daquilo ali. Eu abri o olho, quando eu abro o olho, eles estão todos chorando em volta da mesa. E não, eu sou muito mole, não preciso dizer, daqui a pouco chorei também. Verdade é que nós começamos a comer, e a minha sobrinha, a mais velha, mais despachada, disse: sabe por quê, tio? Aqui a gente só come carne branca e vermelha. Eu disse: ué, então tá bom. Ela disse: carne branca é repolho, carne vermelha é tomate. Nunca mais a gente tinha visto uma carninha dessa. Na família você aprende a gratidão e vê que tudo na vida é doação. E quando você não se senta à mesa, você não diz: meu, isso aqui de novo. Deixa pra lá, né? Santidade na família é uma amostra da preservação da vida. Manter a família cercada é uma amostra da preservação da vida. Gosto de um exemplo que eu vi, de uma pessoa que disse: sendo eu médico, estou lá em casa mexendo no jardim, trocando as plantas, mudando de lugar, e a mão está toda suja, e alguém chega e diz assim: fulano de tal precisa de uma cirurgia urgente. E eu saio, corro, vou lá, entro na sala de cirurgia, do jeito que estou, entro, abro aquele homem e opero aquele homem. Médico, ótimo cirurgião, sabe o que está fazendo, fez a operação certa, mas matou o homem. Porque do jeito que ele veio, ele entrou e fez o seu serviço. Sabe de uma coisa, e o que eu quero dizer é que quando a gente não toma determinados cuidados nesse sacerdócio no lar, a gente põe a vida da família em risco. Põe a vida da família em risco. Não tente tratar nada que você sabe fazer, que você tem toda a prática em fazer, sem antes você passar por essa purificação. O Senhor sempre dizia para o sacerdote: não entra ali sem antes tratar de você. Vou terminar com uma palavra sobre essa nossa liderança espiritual no lar. A família vai crescendo e daqui a pouco o meu Cauê vai estar bem maior do que eu. Meu Kaique não será mais esse menino que corre para lá e para cá. E eles vão seguir os seus destinos. Os seus também. E eu vou poder olhá-los, assim como eu olho a Bruna e o Vinícius hoje. Diante das escolhas dos seus filhos. Queira se certificar de algumas coisas. De onde foi que eles herdaram a acidez, a frieza, a hipocrisia, a crítica? Ai, o meu menino não tem, ele tem um negócio com a igreja, uma aversão. Procura ver onde foi que eles herdaram isso. Busca ver de onde veio esse negócio. Sabe o que formata o coração dos nossos filhos? É o almoço de domingo.
que formata o coração dos nossos filhos é a nossa conversa ao telefone. O que formata o coração dos nossos filhos é o nosso bate-papo com os amigos. É ali que ele vê como eu trato a igreja. O que eu falo do irmão X, do irmão Y, do pastor A, do pastor B. É ali que ele vai aprender a dizer o pastor Silvio ou o Silvio. É ali que ele vai aprender a dizer aquele cara ou o pastor fulano. Você não sabe, mas eles estão te olhando. E você está formatando o coração deles. Você está exercendo um sacerdócio sobre eles. A vida deles vai ser resultado desse teu trabalho hoje. Que formata o coração dos meus filhos é o meu desabafo com os amigos. É o que eu falo da igreja perto deles. É como eu trato a igreja perto deles. É o comentário que eu faço do culto, da pregação. Ele não entende nada de pregação. Ele vai começar a entender a partir dos seus comentários. Ele não entende nada de bom pregador, de ótimo pregador ou de não pregador. Ele vai falar o que você fala. A ideia de igreja que ele tem é a sua ideia. Nós devemos cuidar dessa geração que vem. E essa liderança espiritual na família é alguma coisa imprescindível e necessária de ser resgatada o mais rápido possível. Sua família precisa olhar para você e ver as riquezas que você tem, que são oriundas do seu caminhar com Deus. Minha esposa, meus filhos, devem olhar para mim e ver para além das minhas pregações. Eles devem olhar para mim e ver para além das minhas obrigações ministeriais. Eles devem ver as minhas alegrias em Cristo. Eles devem ver a minha fidelidade como homem de Deus. Eles devem ver em mim uma força que se levanta em face ante as oposições. E se alguém tem que me chamar de homem de Deus, que não seja primeiro a igreja, que não seja primeiro os meus amigos. Se alguém quiser ver algum valor na minha vida de fé e naquilo que eu sou para o meu Senhor, que seja primeiro aquela mulher e os filhos que tenho com ela. E que um dia eles possam dizer: o meu pai é um homem de Deus. O meu esposo é um homem de Deus. Compartilhe com a sua esposa e com seus filhos o seu dia, na medida em que você encontra conforto com Cristo. Diga para eles: hoje eu estava assim, a alma estava queimando, alguma coisa estava me agitando. Eu fui ali naquele cantinho, orei um pouco. Amém. Sabe, lá em casa, é uma casa pequena, mas ainda acontece uma coisa. Eles vêm como um furacão correndo e dão aquela parada e dizem: pai está lendo a Bíblia. Pai está lendo a Bíblia. Fui morar numa casa um pouco pequena e tive que deixar os meus livros todos na garagem.
para estudar, eu estudava ali no meio deles mesmo. E um dia o Kaique me disse: pai, você pode estudar aqui, ó. A gente não vai atrapalhar você. Eles precisam ver que tem uma hora que está você e Deus, e é por causa deles. Deixe que a sua família te observe como um homem de oração. Que eles entendam que você é alguém que fala com Deus, que ouve Deus e que fala de Deus. Deixe também que eles te vejam nas suas humildes fraquezas, mas que você é um homem de um Deus forte. Aleluia. Que diante das suas fraquezas você apela para um que é capaz de estender o braço grande da graça e te levantar, e um dia eles vão dar testemunho: Deus fortaleceu a alma do meu pai. Foi Deus que vivificou a vida do meu esposo. Nós temos um sacerdote em casa. Nós temos um sacerdote em casa. Não negue para os seus filhos o direito deles terem uma visão correta do mundo. Eles precisam entender a natureza da realidade. Eles precisam entender a natureza da realidade. Deixam que eles vejam isso. Deixam eles perceber que dependendo da ótica é que se vai dar sentido ao mundo em que ele vive. E ensine para ele a ler esse mundo pelas lentes da palavra de Deus. Joel, isso acontece com você 100%? Não. Eu disse que nós não somos perfeitos. E que muitos dos nossos erros são resultados de algumas escolhas que nós fizemos. Mas que graças a Deus nós temos chance de fazer escolhas novas e corrigir esses erros. E nós não estamos perdidos. Sabe, eu não sou perfeito. Não sou dentro de casa o sacerdote que eu queria e quero ser. Mas eu choro por causa disso. Eu choro para conseguir ser melhor. Antes de eu pedir para ser um melhor pastor e agradar a minha igreja, eu tenho orado a Deus. Meu Deus, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser a tua presença dentro daquela casa, Senhor. Eu posso não ser perfeito, mas eu não sou um cínico. Eu posso não ser perfeito, mas eu não tenho vida dupla. Eu posso não ser perfeito, mas não finjo de ser crente. Eu posso não ser perfeito, mas eu não sou um profissional de púlpito. Eu posso não ser perfeito, mas eu me desespero para conhecer o Senhor. E eu quero conhecer o Senhor. E eu quero conhecer o Senhor. E eu quero um dia ver os meus meninos dizer aquela poesia que disse o latino, para que se digam quando passa, saiu igualzinho o Pai. Meus filhos vão fazer as escolhas deles. Eles vão preferir no caminho servir a Deus ou aos outros deuses. Mas eles nunca vão poder usar a minha vida como argumento para a incredulidade deles. Não, não vão. Nunca vão poder dizer: nós somos assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe. A dubiedade no compromisso deles com Deus, eles não vão poder usar isso, justificar a frieza espiritual deles. Eles não vão poder dizer:
que porque eu não tinha um compromisso com Deus, que hoje eles são frios espiritualmente. Lute por isso, se esforce por isso, clame por isso. Eu vou te dar em 3 palavras o caminho para este negócio. Amarro as ideias e aqui termino. Tem um jeito, Joel, de chegar aí? Tem, sim, senhor. Olhos úmidos, joelhos dobrados e coração quebrantado. Amém.